6, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Sempre que a gente lê a Bíblia, é palavra de Deus, vai servir, mas acredito que algumas coisas, elas às vezes vêm debaixo de uma direção, de uma orientação profética de Deus, e quando a coisa certa é dita na hora certa, eu sempre tenho uma expectativa de que a gente possa ter mais resultados. Eu tenho certeza que essa era a palavra que Deus queria que compartilhasse hoje. Então vamos juntos lá para Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 39. E vamos juntos até o versículo 44. Os versículos anteriores nos mostram o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Ele anuncia aos discípulos que ele vai tirar um tempo de oração e pede que eles aguardem um lugar enquanto ele se distancia um pouco para orar. Mas a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João consigo por conta de estar sentindo tristeza e angústia. E ele abertamente diz para eles, verso 38 narra isso, que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Então ele pede que fiquem com ele, que vigiem com ele. E a partir desse contexto nós temos aí o versículo 39 em diante. O texto sagrado diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Meu Deus, nós clamamos graça e favor do Senhor, ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Deus, nós queremos ser conduzidos pelo Senhor no entendimento da palavra, na aplicação do alto. Queremos ser encontrados vulneráveis, responsivos àquilo que o Senhor tem a falar e a ministrar aos nossos corações. E nós declaramos a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, no fluir da Tua graça. E oramos que de fato aquilo que o Senhor tem planejado fazer no coração de cada um, dos que estão conosco, dos que nos acompanham pela internet, ao vivo, ou mesmo posteriormente, com uma palavra gravada, nós oramos que esse momento em que ouvem a Tua palavra, que sejam tocados pelo Senhor e que o Teu propósito se cumpra em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto retrata de uma maneira assim muito clara, muito nítida, a humanidade de nosso Senhor, o Senhor Jesus. É importante que você entenda, o livro de Filipenses nos diz lá no capítulo 2, que Cristo, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual ele deveria se aferrar, se prender. A Bíblia diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo. E assumindo a forma humana, foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o texto de Filipenses não apenas mostra o retrato da disposição de Jesus de obedecer até a morte, mas também fala a respeito de um Deus que se esvaziou de si mesmo para assumir a forma humana. Essa expressão esvaziou-se não significa que ele deixou de ser Deus em essência, como identidade. No entanto, ele assume a forma humana. E Cristo anda, caminha e vive nessa terra como um homem. Ele não usou atributos exclusivos da divindade. Alguns atributos de Deus que são comunicáveis, outros são exclusivos, incomunicáveis. Entre eles, a onipotência, a onipresença, a onisciência. A palavra oni significa todo. Onipresente é todo presente. Onisciente conhece tudo. Onipotente tem todo o poder. E Jesus não usou esses atributos. Ele estava limitado a um corpo. Ele ia a uma cidade de cada vez, então ele não usou a onipresença. Ele também não usou a onisciência. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar isso,
Mas a criança em casa precisou aprender as primeiras palavras pelo método comum que eu e você passamos, de repetição. Né? Não é porque era Deus que já na manjedoura ele estava citando todos os textos da Bíblia de cor enquanto bebê. Muitas vezes nós temos dificuldade de imaginar esse aspecto humano. Jesus também não usou onipotência. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus, porque Deus era com ele, ungido com o poder do Espírito Santo. Se os milagres que Jesus operou tivessem sido operados como Deus, então não faria sentido ele dizer, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Porque se ele tivesse feito como Deus, nós não poderíamos fazer nem o mesmo que dizer qualquer coisa maior. Mas ele agiu como homem ungido pelo Espírito Santo. E há momentos claros nos evangelhos, onde essa humanidade vai sendo destacada. Né? A palavra de Deus fala de Jesus cansado, fala de Jesus dormindo, fala de Jesus com fome, fala de Jesus com sono. E nesse momento, a humanidade de Jesus aparece no momento onde nós percebemos o que podemos chamar de um conflito de vontades. Ele em oração está diante de Deus dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Naquele momento Jesus admite que como homem, ele poderia ter uma vontade diferente da vontade de Deus Pai. E esse elemento é justamente o que eu quero destacar. Porque o cenário e a lição que nós temos do jardim do Getsemane é algo extraordinário. E o tema da minha mensagem hoje é aprendendo a entrega. Eu quero falar de uma atitude de rendição, de submissão, do mais profundo nível, não só de obediência, né, mas de rendição. E acho que essa palavra entrega, ela é bem abrangente. Antes de entrar no processo do aprendizado na entrega, eu quero, em primeiro lugar, destacar aqui algumas coisas. A primeira delas é reconhecer que às vezes a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. O segundo elemento a ser destacado é o entendimento de que o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus, suas leis, seus princípios, vem em primeiro lugar. Ou seja, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa. Então, só em terceiro e último lugar, eu quero tentar detalhar como se dá esse processo de aprendizado. Mas olhando aqui para o Getsemane, eu de fato percebo algumas coisas que nós não podemos deixar de destacar. Em primeiro lugar, o próprio conceito de oração. Eu olho para a igreja moderna e eu vejo um evangelho sendo pregado que está cada vez mais antropocêntrico, significa que o homem está no centro. Me parece, observando muitas mensagens, que o evangelho moderno, vou botar aqui entre aspas, porque não existe atualização do evangelho, ele é único, ele é imutável, me parece que ele visa mais agradar o homem do que a Deus. E de alguma forma, as pessoas parecem ter dificuldade de conciliar o que Deus deve fazer por nós com o que nós devemos fazer por Deus. É lógico que a palavra de Deus traz promessas claras que sinalizam o desejo e a vontade de Deus de agir em meu e seu favor. Mas muitas vezes nós temos confundido as coisas, né? A ponto de colocar Deus num patamar onde Ele existe apenas para satisfazer os nossos desejos. E muitas vezes um desenho equivocado vai se estabelecendo sobre o nosso relacionamento com Deus e a própria oração. Uma das lições que eu aprendo do Getsemane é que a oração não é apenas o meio através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. Se existe um pouco de verdade nisso, nós podemos garantir que não há toda a verdade nisso. Porque a oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Nesse momento, no Getsemane, não é Jesus conseguindo de Deus o que Ele quer. O cenário que nós temos, mesmo Ele repetindo a mesma oração por 3 vezes, se tiver um plano B, quando Ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, a expressão cálice na Bíblia, ela normalmente fala da ira de Deus. Darei a beber, desde os profetas do Velho Testamento até o Apocalipse, darei a beber do cálice da minha ira. Normalmente essa expressão indica sofrimento. Então Jesus está dizendo como homem, se tiver um jeito de evitar a cruz e o que me aguarda, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que a agonia de Jesus no Getsemane foi tamanho. Normalmente a gente concentra só o fato de ele estar entristecido e como um homem angustiado. Mas o Evangelho de Lucas menciona o fato de que ele agonizou de tal maneira que suou gotas de sangue. Não era apenas a tensão de um horrível, terrível,
né, sofrimento aguardado na cruz. A crucificação não era só uma forma de execução, mas era uma execução que tinha, primeiramente, uma tortura. Era uma morte lenta, dolorosa, além de tremendamente vergonhosa. Mas eu acredito que o que aflige Jesus não é o aspecto físico. Ele estava na iminência de carregar os pecados do mundo todo, de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as épocas. E diante de Deus ele está dizendo, se tiver um jeito da gente conseguir, né, escapar do cálice, no entanto, que não prevaleça a minha, mas prevaleça a sua vontade. A palavra de Deus, ao destacar Jesus não apenas deixando a forma divina, mas assumindo a forma humana, ainda fala dele na condição de homem, indo ao mais profundo nível de entrega e obediência. E Cristo, que é o nosso modelo e referência, até porque o texto que eu citei de Filipenses 2 começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus espera que esse padrão de Cristo seja imitado por mim e por você. Então, numa época onde se parece falar mais do que Deus tem que fazer pelo homem e muito pouco do que o homem tem que fazer por Deus, eu quero contrabalancear e falar um pouquinho da nossa responsabilidade para com Deus. Então, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui primeiro esse conflito de vontades. Embora a lição do Getsemane seja sobre a rendição final de Jesus, ela nos mostra inicialmente um conflito de vontade. Se eu puder, eu gostaria de escapar. É lógico que a sua vontade é que precisa estabelecer-se. E quando falamos desse conflito de vontade, a nossa vontade versus a vontade de Deus, alguns textos, além de Mateus 26, me vem à mente. Eu quero mencionar só mais dois, porque algumas lições importantes, né, quando a gente quer pensar o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro que eu quero citar é Tiago, capítulo 4. Dos versículos 13 ao 16. Ele diz, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Olhando para essas palavras de Tiago, há algumas coisas, e uma delas, por mais óbvio que seja, eu vou pedir que inclusive você repita comigo, é que a vontade divina deve vir antes dos meus próprios planos. Você pode dizer isso? Diga, a vontade de Deus deve vir antes dos meus próprios planos. Isso nos mostra que Deus tem uma vontade, não apenas aquilo que é generalizado para todos os homens, o que está lá escrito na Bíblia, que todo mundo tem que obedecer, mas isso também me indica que Deus tem um plano personalizado. Até mesmo o lugar onde eu, você, cada um de nós vai morar. São decisões que não deveriam ser tomadas sem que se declarassem, se Deus quiser. Os antigos repetiam muito mais essa frase do que a geração atual. Eu me lembro, né, olhando para os meus pais, para os amigos dos meus pais, que raramente terminavam qualquer conversa ou cogitação de se planejar qualquer coisa, sem que alguém dissesse, se Deus quiser. Hoje em dia é quase como se a gente dissesse para Deus, eu já decidi que eu quero, o Senhor é que se esforce para me abençoar. Aliás, tem muita gente tentando andar nesse trilho. Gente que toma suas decisões, não ora, não consulta, não busca Deus, e depois simplesmente chega e diz, pastor, ora por mim para Deus abençoar o que eu já decidi. Não é desse jeito que eles falam, mas é exatamente a forma como fazem. Então, nós precisamos reconhecer que a vontade de Deus deve vir antes dos nossos próprios planos. Há uma vontade personalizada que precisa ser buscada em oração. O texto não está dizendo que eu e você não podemos fazer planos. Há outros textos que até garantem isso, que a gente deveria ter planos, mas que eu e você devemos depender de Deus para que eles se cumpram ou não. A questão não é ter ou não ter planos. É quando muitas vezes nos nossos planos nós deixamos Deus de fora e deixamos de dar a Ele a palavra final. Ele também destaca que isso é uma atitude, né, que ele classifica como arrogante pretensão. E ele diz, um orgulho semelhante a esse é mau. Né? Qual é o orgulho? Achar que eu estou ou que eu posso estar no controle da minha vida, em vez de deixar isso nas mãos de Deus. Em último lugar,
né, me chama a atenção o fato de que Deus não está necessariamente dizendo para qual cidade nós vamos. Mas Ele está dizendo que quando eu e você temos o discurso de declarar, se o Senhor quiser, numa atitude de submissão, isso permite que Ele, mesmo muitas vezes não revelando onde nos quer, possa nos conduzir para o lugar que Ele quer, possa intervir na nossa vida. Um outro texto que me chama a atenção quando eu falo desse conflito de vontades é Provérbios 16, de 1 a 3. O texto sagrado diz assim, vou ler um versículo cada vez e comentar aqui. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, em primeiro lugar, não é errado fazer planos. Errado é querer ter a palavra final, quando ela deveria vir da parte do Senhor. Verso 2 de Provérbios 16 diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Outra tradução diz que Ele pesa os espíritos ou as motivações. Falamos semana passada que o termo pesar na Bíblia fala de Deus medir, procurar o equilíbrio comparado ao seu próprio padrão. Um dia alguém falou, pastor, como que Deus pesa o espírito se ele não é matéria e não tem peso? Eu falei, querido, você está procurando o peso literal, quando nem a balança é literal. Né? Quando a Bíblia diz que Deus sonda a motivação, o espírito, e algumas traduções optaram por motivação, é porque muitas vezes nós podemos até escolher fazer coisas certas, mas com a motivação errada. Outro dia alguém disse, pastor, é errado eu queria ser um pregador da palavra, assim, abençoar muita gente. Eu olhei para esse irmão e falei, depende. Ele falou, como depende? Eu falei, o que você quer parece ser legítimo. A pergunta que você deve fazer diante de Deus é, por que você quer isso? Você tem um chamado de Deus e precisa ser fiel a Ele? Você tem de fato um coração que quer servir as pessoas? Ou você está olhando para isso como se fosse um lugar onde você busque reconhecimento e projeção? Porque muitas vezes o erro não está apenas naquilo que fazemos. Tem muita gente tentando não fazer a coisa errada, mas fazendo a coisa certa do jeito errado. Então a Bíblia diz que há momentos onde eu e você não conseguimos discernir. Quando o texto diz que todas as coisas são puras aos nossos olhos, muitas vezes nós tomamos decisões sem sequer imaginar qual pode ser o desfecho. Gente que entra numa escolha com uma decisão de um casamento para passar o resto de uma vida sem imaginar quais podem ser os futuros desdobramentos. Gente que toma decisões na área profissional, no ministério, em qualquer que seja, e muitas vezes essa coisa de tudo é puro, não é só porque há ingenuidade, mas nós não temos a capacidade de antever o futuro que está lá na frente. Então precisamos depender daquele que conhece o caminho, que já trilhou bem. O verso 3 de Provérbios 16 diz, entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é que eu quero abortar ou avacalhar seus planos. Mas se você me colocar à frente, até boa parte daquilo que você planejou, pode ter a garantia de eu te conduzir da forma correta a esse lugar. Fato é que nós precisamos entender a importância de viver nesse lugar. Então, Deus deixa o homem planejar, embora ele espera ter a palavra final. Ele pesa as motivações, porque muitas vezes nós estamos tentando só avaliar o que será feito, mas Ele também vai agir através da entrega. Tem um episódio muito interessante no meu relacionamento com Israel, meu filho. Quando ele chegou à fase da adolescência, eu estava tentando ensiná-lo a importância de fazer escolhas, de fazer as avaliações, tentando treiná-lo, prepará-lo para a vida, que é cheia de escolhas. E ele me trouxe uma situação, falou, pai, estou muito indeciso se eu faço isso ou aquilo. Eu falei, filho, o que você quer fazer? Eu falei, pai, como assim? Eu vim perguntar para você. Eu falei, agora estou te perguntando de volta. O que você gostaria? O que você quer escolher? E por que você escolheria? Ele parou, pensou um pouco, depois ele olhou para mim e falou, não, pai. Eu que vou reformular a pergunta. Pai, o que você quer que eu queira? E aquilo me incomodou. Eu falei, não, filho, eu estou justamente tentando te ensinar que você tem que fazer as suas escolhas. Eu não posso viver escolhendo por você. Ele falou, pai, eu sei disso. Mas ele falou, não sou bobo. O senhor já fez algumas dessas escolhas, talvez até errado, já aprendeu com elas. O senhor já transitou por alguns desses caminhos. E por que eu tenho que ficar arriscando se eu posso recorrer a uma fonte como o senhor e confiar em você? Eu olhei para ele e falei, você não é bobo mesmo. Sabe, querido, muitas vezes mesmo orando,
Eu lembro daquela frase do Israel e eu digo para Deus, o que o Senhor quer que eu queira? O Senhor me deu o livre-arbítrio, o Senhor me deu o direito de escolha. Isso não significa que eu preciso ignorar os seus conselhos ou deixar de buscar a sua vontade. Quem está entendendo, diga amém. Não é apenas em momentos onde há conflito, em momentos onde nós nem conhecemos. Bom, vamos pular a etapa do conflito de vontades e dizer por que não podemos deixar o conflito de vontades acontecer. E por que a semelhança de Cristo, precisamos dizer, apesar de honestamente ser essa a minha vontade, eu me submeto à tua e oro para que a tua vontade seja feita. Há uma premissa que deve reger todo o nosso relacionamento com Deus, é que o próprio Deus e o seu reino precisa vir em primeiro lugar. Vou esperar que pelo menos um dissesse um amém aí. Jesus diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe quais eram as demais coisas que ele estava falando? Se você olhar os versículos anteriores, Jesus está falando de necessidades básicas. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E diz, não preocupa com isso. Em outras palavras, antes de se preocupar com a sua subsistência, foque em colocar o reino de Deus antes de você e antes das suas necessidades básicas. O problema é que muitos de nós queremos viver no reino sem a premissa do reino, de que o próprio Deus precisa ocupar o primeiro lugar, de que o próprio Deus vem antes. Quanto custa o reino de Deus? Eu gosto sempre de repetir isso. De acordo com Jesus, o reino de Deus custa tudo que você tem. E às vezes quando eu falo essa frase, principalmente para essa nova geração, que é contra qualquer expressão de sacrifício, de compromisso, que tudo está feito e pronto, eles dizem, não, é pela graça. Eu digo, mas não é de graça. Pela graça significa que nada que você faz te fará um merecedor. O crédito é todo de Deus e da obra de Cristo Jesus. Isso não significa que você não tem que fazer absolutamente nada. Quando a gente fala que o reino de Deus custa tudo, é só olhar o ensino de Jesus. Mateus capítulo 13. Em 3 versículos, do 44 ao 46, ele conta 2 parábolas. Nas duas, apenas alegorias distintas que falam a mesma coisa. Ele diz, o reino de Deus custa tudo que a gente tem. Pastor, está escrito desse jeito? Não, bem parecido. Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem para adquirir o campo. A figura é de que o campo com tesouro representa o reino. Quanto custa o reino? Tudo que tem. Depois Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um negociante que encontrou uma pérola de grande valor. Ele também vai e vende tudo que tem para adquirir a pérola. É sempre um tesouro que vale mais do que tudo que nós temos, a ponto de desistirmos de qualquer outra coisa para termos aquilo. Isso fala da natureza de prioridade que o reino de Deus precisa ocupar no meu e no seu coração. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu compro minha entrada no reino de Deus? Não, você não compra nada. Você foi comprado, não é você que compra. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus realizou uma obra de redenção, de resgate, ou seja, Ele nos comprou pelo seu sangue. Então não é a gente que compra, nós somos comprados. Mas pastor, se eu fui comprado já, por que é que custa o que eu tenho? Porque se você não reconhecer a legitimidade do ato de compra que Jesus realizou na cruz, você não tem direito ao benefício da compra. E como que você reconhece isso? Romanos capítulo 10 diz, lá nos versos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Agora, interessante que a Bíblia diz que a gente tem que confessar Jesus Senhor. E a igreja contemporânea mudou isso. Não tem que confessar Jesus Salvador. Você não vai achar isso na Bíblia. Mas Jesus não é Salvador? É. A Bíblia diz que você confessa Ele Senhor, você vai ser salvo. Se Ele salva, Ele é Salvador. Mas Salvador não é o objeto da confissão. O objeto da confissão é a palavra Senhor. Essa palavra no original grego, ela tem um significado que nem de longe na língua portuguesa ou na cultura moderna atual, eu e você conseguimos arranhar. Ela, na verdade, era a palavra que um escravo usava para se dirigir ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. Ou seja, o máximo que eu e você temos na nossa cultura é mera e simplesmente o filho, talvez dizendo para o pai de uma forma respeitosa, sim senhor, ou alguém dentro da cadeia de comando, com uma patente militar mais alta, batendo continência, dizendo sim senhor, muito mais um tom de respeito ou de uma suave submissão. Essa palavra, curios,
no original grego, como eu disse, era usada somente a alguém que possuía, que era dono da pessoa. Então, o que a Bíblia está dizendo, que traz salvação para mim e para você, não é apenas reconhecer o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso a gente crê, mas é confessá-lo Senhor. Ao confessá-lo Senhor, nós estamos dizendo, todo o controle da minha vida passou às suas mãos no dia que você me comprou pelo sacrifício da cruz. Essa confissão é uma forma de nos curvarmos diante dele e dizer, eu me rendo ao seu senhorio, eu aceito que você é meu dono, que você comprou o que eu sou, o que eu serei, o que eu tenho um dia terei. E ao reconhecer a legitimidade do ato de compra, você está desistindo de tudo. Então o reino de Deus não custa tudo porque você compra. Custa porque você tem que abrir mão de tudo e colocá-lo em primeiro lugar, reconhecendo que Ele é o seu dono e dono de tudo. Não há evangelho sem esse reconhecimento. Agora, nós temos muitas vezes tentado viver um padrão onde parece que as pessoas estão invertendo as posições. Alguns parecem que acreditam que eles são senhores, que eles dão a ordem de comando e que Deus é que é o servo para ficar obedecendo e mimando a gente em tudo. Me entenda bem. Eu não estou falando que Deus não vai responder orações. Ele disse que a gente poderia pedir o que quiséssemos. Não estou negando que há um aspecto da oração onde a gente consegue de Deus o que a gente quer. O que nós não podemos é desbalancear e deixar de acreditar que quem é Senhor é Ele e quem é servo somos nós. Nós não podemos desbalancear e deixar de entender que também na oração nós encontramos esse lugar e esse ambiente de rendição para que a vontade dEle é que se cumpra. Na oração modelo, que nós apelidamos de Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino, teu governo, venha ser rei sobre nossas vidas. Seja feita a tua vontade. A oração é um dos caminhos pelos quais eu e você nos submetemos a Deus. Em Lucas, no capítulo 14, se você for rápido de endereço, abre lá, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos começar no versículo 25. Lucas 14, 25. Nesse texto, o Senhor Jesus, de uma forma assim muito clara, ele pontua o que significa ser seu discípulo. O verso 25 começa dizendo, grandes multidões acompanhavam a Jesus, e ele voltando-se lhes disse. Antes de falar do que ele disse, deixa eu fazer uma observação. Quando você estiver lendo os evangelhos, e perceber que a Bíblia diz que tem muita gente, grandes multidões, você vai perceber que de forma recorrente Jesus para e diz, deixa eu explicar para vocês como que a coisa funciona. É quase como se ele dissesse, pelo tanto de gente aqui, eu acho que vocês não entenderam. Não significa que ele não quer as multidões. Significa que ele sabe como funciona o coração e a natureza do homem. Ele está olhando para eles e dizer, deixa eu explicar. Porque pode ser que alguns de vocês não entenderam o que estão procurando. Então ele entra no verso 26 dizendo, se alguém vem a mim, e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ou você me põe à frente de tudo e de todos, inclusive de você, ou você não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem um discípulo muito bom e tem um outro nível que é o discípulo meia boca, mais ou menos. Ele está dizendo, ou você me põe à frente de tudo e eu me torno a pessoa mais importante, mais amada, o centro e a prioridade da sua vida, ou você não pode ser meu discípulo. Aí ele continua no verso 27, e quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está aqui basicamente dizendo, quanto custa ser um discípulo? Aí ele entra nos versículos 28 até o 30, com uma parábola, e depois no 31 e no 32 com a segunda parábola. As duas têm o mesmo significado. As duas falam que ninguém deve se lançar um empreendimento sem primeiro calcular quanto custa para ver se pode chegar até o final. Ele diz na primeira, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Do que Jesus está falando? De orçamento, planejamento financeiro? Sim, só como exemplo. A mensagem não é como eu e você devemos cuidar da nossa vida material e financeira. Ele pega essa lógica e aplica isso como um exemplo para algo que é espiritual. Verso 31 e 32. Ou qual é o rei
que indo para combater outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Os dois textos dizem, calcula o custo do empreendimento. Se achar que não dá conta, vaza, nem começa o empreendimento. Do que é que Jesus está falando? Olha o verso 33, onde ele arremata. Assim, pois, semelhantemente, igualmente, da mesma forma, da mesma maneira. Agora Jesus vai trazer a aplicação da figura. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. E sabe o que Deus espera? Que cada um de nós calcule exatamente, ponha na ponta do lápis, quanto custa ser discípulo dele. Em outras palavras, ele está dizendo, se você acha que não pode viver esse nível de senhorio, aonde ocupe esse lugar de prioridade, você nem deveria começar, ou tentar começar essa jornada. Pastor, não me falaram isso o dia que eu me converti. Deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato. Se o gerente do banco não te mostrou, você deveria ter lido. Meus queridos, servir a Cristo ou ser um discípulo de Cristo é muito mais do que um dia erguer a mão, ir no apelo, frequentar cultos. Nós precisamos permitir que Ele tenha governo pleno das nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E sabe, nós jamais vamos entender ou poder discutir esse conflito de vontade se não entendemos o reino de Deus, o próprio Deus, em primeiro lugar. E se Ele está em primeiro lugar, e se Ele de fato ocupa esse papel, então nós devemos a Ele plena submissão. Faz sentido para você? Bom, e se de fato as coisas são assim, o que nós devemos a Ele é essa plena submissão, rendição. E isso é o ponto que eu quero explorar agora. A entrega, esse nível de rendição, não é algo automático. Não é porque você converteu, que alguém apertou um botão no céu e algo automaticamente passou a funcionar dentro de você e agora você virou uma pessoa profundamente rendida e submissa a Deus e à sua vontade. Determinadas virtudes na vida cristã, elas se aprendem. Paulo, por exemplo, diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se é abundância ou escassez. Contentamento se aprende. Não, pastor, eu nasci de novo, tem que ter o contentamento dentro de mim. Não, você aprende. Contentamento e rendição, entrega, não estão na lista do fruto do Espírito. Amor, alegria, sim, à medida que você se rende à nova natureza, isso brota e começa a te governar. Contentamento e entrega se aprendem. E eu quero te dar uma outra ótica do que aconteceu no Getsemane, retratada no livro de Hebreus. Nós mencionamos isso brevemente, naquela série de mensagens que eu falei sobre a teologia das lágrimas. Vamos lá, Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 a 9. A Bíblia diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, eu gosto dessa expressão, nos dias da sua carne, está destacando a humanidade de Jesus. Porque é importante mencionar isso, depois da morte e ressurreição de Cristo, essa condição em que Jesus se move limitado à humanidade foi mudada. Paulo diz em Colossenses 2 que nele, em Cristo, habita a plenitude, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, se ele abriu mão temporariamente de qualquer atributo, depois da ressurreição, essa condição muda completamente. Então a Bíblia faz esse destaque nos dias da sua carne. Isso nos lembra não só que era no tempo do ministério terreno, mas lidando com essa limitação da natureza humana que cada um de nós tem. A Bíblia diz, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Esse versículo 7 situa o acontecimento exatamente no Getsemane. Não apenas por causa das lágrimas e nas orações, mas a Bíblia é clara em dizer que isso aconteceu quando ele fez súplicas a quem o podia livrar da morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a interpretação de Hebreus, que ele estava clamando a quem poderia livrá-lo da cruz e da morte. E a Bíblia diz, ele foi ouvido por causa da sua reverência. Mas olha o verso 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu lembro na adolescência, o dia que eu prestei atenção pela primeira vez nesse versículo, eu parei de ler e fui falar para o meu pai, está errada essa minha versão da Bíblia. Está dizendo que Jesus aprendeu obediência. Ele nunca pecou, como é que ele está aprendendo obediência?
Ele foi obediente a vida inteira. O texto não está dizendo que ele não tinha obediência nenhuma e que ele estava aprendendo do zero. O texto sugere que a obediência é algo no qual eu e você crescemos e a níveis cada vez mais profundos. Ele é gerado sem pecado, ele nunca pecou. Mas nesse momento, pela primeira vez, ele está diante de um claro conflito de vontades. Deixa eu te dizer, a hora em que o meu e o seu coração será testado é quando o conflito surge. Eu já vi gente dizendo, não, pastor, eu sou submisso à minha liderança. Já vi mulheres dizendo, sou submisso ao meu marido. E alguns não são submissos. Eles estão vivendo uma harmonia espontânea. Enquanto o líder pensa igual, está tudo bem. É na hora que houver um conflito de vontades que nós vamos descobrir onde é que está o coração. Porque tem gente que não é que ele está se submetendo, ele concorda, então ele aceita. A submissão é quando você descobre o desejo de ir em outra direção. E agora você tem que abrir mão e se render a quem está numa posição diferente da sua. Nesse momento, pela primeira vez, Jesus está diante de um dilema da grande missão da vida dele que ele veio cumprir. É por isso que o texto de Filipenses diz, foi obediente até a morte. Ou seja, ele não obedeceu apenas mandamentos, ele tinha que obedecer o comissionamento pleno, a missão de ir à cruz por mim e por você. Só que a Bíblia está dizendo que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Que sofrimento é esse? Não está falando do sofrimento da cruz. O sofrimento da cruz acontece depois que ele já foi obediente e vai até o fim. Então está falando desse sofrimento interno, desse conflito que muitas vezes eu e você podemos ter e enfrentar. No entanto, a Bíblia diz, e tendo sido aperfeiçoado, verso 9, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando eu olho esse retrato de Jesus, isso para mim expande essa humanidade, aquele conflito que está acontecendo no Getsemane, a um patamar onde nós percebemos que o próprio Jesus, que jamais havia pecado, quebrado um mandamento sequer, ainda está precisando aprender obediência em outros níveis. A pergunta, com resposta óbvia é, e nós? Será que não temos níveis mais profundos de entrega? Nós precisamos entender que entrega é algo que se aprende, obediência é algo que se aprende continuamente. Quanto mais nos sujeitamos ao Senhor, estamos sendo aperfeiçoados. O aperfeiçoado não é só para quem tinha defeito. Jesus nunca havia falhado, mas ainda estava sendo aperfeiçoado, entrando em níveis de rendição cada vez maior. Alguém disse que ninguém fica bom em nada a não ser com treino. Eu quero te dizer que até na obediência e na entrega não deve ser diferente. Quanto mais nós praticamos, quanto mais exercitamos, mais nós aprendemos e mais nós crescemos. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, querido, muitas vezes a nossa dificuldade é que a gente não consegue avaliar que Deus tem algo melhor, porque muitas vezes nós estamos focados no que custa aquele sacrifício da vontade no momento. Jesus está olhando para a cruz. Ele está olhando, imagina, não apenas para o sofrimento físico. Ele entra num nível de agonia, a ponto de suar gotas de sangue. E, obviamente, como um homem, ele está assustado diante do que ele vai enfrentar. A Bíblia é clara, diz que ele estava triste, a alma angustiada. E, de repente, ele pensa, é muito sofrimento. E o problema é que a maioria de nós sempre vai olhar para a entrega, para a rendição, como um sacrifício, como algo doído. Estamos abrindo mão de algo de valor, de algo que me dói, de algo que me machuca. O que muitas vezes nós deixamos de levar em conta é que não há nada que o Pai Celeste nos peça que possa ser caracterizado como injusto ou que seja para o nosso mal. Ainda que haja dores momentâneas, nós precisamos focar o resultado final. Quem está entendendo, diga amém. Semana passada, a Kelly me acompanhou uma consulta ao ortopedista. Estou na iminência entre a semana e a próxima de fazer uma cirurgia no joelho. A Kelly diz, eu preferia não ter ido com você na consulta. Eu preferia não saber qual era a sua situação e nem o que é que eles vão fazer. Porque à medida que o médico, um irmão nosso em Cristo, começou a explicar o processo, a Kelly ficou assustada. Um problema congênito que eu tenho na cartilagem se agravou nos últimos anos. Por conta dele, o osso da junta foi acomodando de forma diferente, foi gerando uma pequena protusão e deformação óssea, o ângulo da perna começou a alterar. Quanto mais alterava, mais piorava a situação do joelho, quanto mais piorava, mais entortava o ângulo da perna. Ele falou, pastor, eu tenho que corrigir a curvatura da sua perna em 15 graus. Isso significa que além de operar o seu joelho,
Nós vamos fazer uma osteotomia dupla. O nome é bonito, mas traduzindo, nós vamos quebrar 2 ossos da sua perna, o fêmur e a tíbia, para conseguir corrigir a angulação. E não bastasse dizer que vão mexer em cada um do osso de cima e de baixo e no meio, que é o joelho. Ele disse, o senhor vai ter um processo de recuperação lenta. Porque nós vamos botar umas placas de platina aí no seu osso para ele recuperar legal. E ele disse, o senhor pode ficar de 60 a 90 dias sem poder apoiar no chão, sem uso de muletas. E de repente eu levo um susto, imaginando, vai quebrar aqui, vai quebrar ali, vai arrumar isso, vai parafusar aqueles negócios, não vou poder pisar. Eu falei, eu vou ficar parado durante 2 a 3 meses? Ele falou, não, pastor, 2 semanas de cama, no máximo 3. O senhor pode pregar na igreja, senta numa banqueta, chega de muleta, mas pisar no chão, apoiar, pode levar de 60 a 90 dias. Quando nós saímos, e a Kelly começou a valorizar o assunto, eu comecei a ficar assustado. Eu falei, nem eu tinha pensado, parece que era uma brincadeira até agora. E eu comecei a ficar meio tenso com aquele negócio. Até que eu encontrei alguém, fui contar o que ia fazer. A pessoa olhou para mim e ela simplificou com uma frase. Ela disse, pastor, basicamente é aquele negócio, piorar para melhorar, não é? E de repente pensa numa frase simples que alinhou tudo. Eu falei, eu sei o que isso me custou até agora. É melhor piorar um pouco agora e ficar bom depois, do que, em nome do não vou piorar um pouquinho e ficar ruim para sempre. E dentro de mim as coisas se resolveu. Bora fazer a cirurgia. Por que eu estou dizendo isso? A maioria de nós não entende o que vem depois da entrega. O que vem depois da rendição. A Bíblia diz não apenas que Jesus foi aperfeiçoado. Não apenas que ele aprendeu a obediência, mas se tornou autor de eterna salvação para todos. A questão é o que vem depois. E muitas vezes a gente assusta olhando só para aquilo que está na nossa frente e não consegue enxergar o que vem depois. Eu vou, pastor, o senhor quer poder voltar a se exercitar, ter uma vida normal, passar o resto dos seus anos pregando tranquilo? Eu falei, quero. Ele falou, então olha lá para frente. E aí você precisamos entender o que vem depois. Não há ninguém que tenha praticado entrega e você olhe nas Escrituras e diga, não se deu bem. Pastor, e aqueles mártires que se renderam a ponto de morrer? O livro de Hebreus diz que muitos deles não aceitaram o seu livramento. Não é que não poderiam ter um livramento, não quiseram. Disseram para Deus, nós não vamos usar o crédito. A Bíblia diz porque visava uma superior ressurreição. Quando eu e você não encontramos a recompensa da entrega aqui, pode ter certeza que ela vem depois. Anos atrás, eu quero terminar com isso. Ouvi o pastor Francisco, nosso querido Chicão, chamo ele de Chicão, antigamente chamava de Pai Chico, alguns falam, pastor, parece pai de santo, é melhor não usar esse nome. Mas Francisco pregou uma mensagem no momento de crise, daquelas que ele senta na frente da gente, prega para a gente. E ele me falou, olha, daqui a alguns anos, eu não tinha filhos ainda na época, ele falou, daqui a alguns anos você vai entender melhor, que talvez uma das maiores expressões de entrega é quando você lê na Bíblia pais que entregaram os próprios filhos. Quando você for pai, você vai descobrir que não tem nada tão valioso, tão precioso para a gente como os filhos. Eu falei, por que você está dizendo isso? Ele falou, eu quero te citar 3 exemplos de pais que entregaram os seus filhos em contextos diferentes, que é o maior nível de entrega que se pode fazer. O próprio Deus, quando vai expressar o seu amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E de Gênesis 22, 2, Deus pede a Abraão. Deus diz a Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Mas eu digo para Deus, precisava judiar do velhinho desse jeito? Só pedir o filho já era difícil, tem que lembrar que é o único filho, o filho que ama. Ele diz, e o ofereça em sacrifício. Então Deus pediu esse nível de entrega. Abraão não ficou pensando no que perderia. Abraão ficou pensando na coerência de Deus. Se ele me fez uma promessa, eu não sei por que ele está pedindo algo tão contraditório. O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar o garoto. Em outras palavras, o Senhor não vai se contradizer, a sua promessa vai se cumprir, e eu não vou te negar nada, nem o filho da minha velhice, que eu crie para receber do Senhor. Então ele diz, há determinadas entregas que nós praticamos porque Deus pede. E muitas vezes o difícil não é Deus te pedir algo. O difícil é você ver que Ele pediu para você e não pediu para mais ninguém. Eu fico imaginando Abraão, nunca ouvi falar que o Senhor pediu um filho para ninguém. E não tem nada antes nem depois. Eu fico à vontade de falar nisso porque hoje é algo bem resolvido, durante um tempo para mim não foi.
Deus me pediu desde o início do meu ministério que não tivesse nenhum ganho pessoal com meus livros. E sempre tem um que de vez em quando chega achando assim que está com aquela mentalidade de gênio. Eu lembro quando os livros tinham passado já alguns anos atrás de 1 milhão de exemplares distribuídos. Alguém falou, pastor do céu, se o senhor ganhar só o royalty, o senhor não precisava nem ter comissão de venda, só o direito de autor. Ainda mais se fosse o internacional, que é $1 por livro. O dólar nem estava tão alto na época. Mas ele olhou para mim e falou, o senhor seria milionário. Eu falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Falei, o que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer que o diabo me mandou? Eu falei, não, só que vocês pensam parecido. Aí eu olhei para ele e falei, querido, você acha que eu já não fiz essa conta? Agora, sabe qual é o nosso erro? Um dia eu até estava falando para Deus, eu falei, Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, você acha que se você não tivesse me obedecendo, você teria distribuído mais de 1 milhão de livros? Você está fazendo a conta se fosse seu. A pergunta é, se o dinheiro fosse seu e você não tivesse alinhado com o meu propósito, será que você teria tido esse resultado? Demora, às vezes, para a gente absorver algumas coisas. Com o tempo eu comecei a entender. Deus não apenas decidiu que Ele guardaria o meu coração, que me permitiria dar um bom exemplo, mas me deu o privilégio de semear uma quantia, exorbitante no reino de Deus. Mas muitas vezes o meu problema não era Deus ter me pedido. Era dizer, por que o Senhor não pediu para nenhum dos meus colegas? Ou pede para todo mundo ou não pede para ninguém. Já teve esse negócio assim? Eu era aquele tipo de filho, que na hora que a mãe estava colocando, eu colocava um copo do lado do outro. Não, colocou mais para o outro aqui. E eu também não queria ganhar mais, queria tudo igual. E muitas vezes o problema que nós temos com a entrega é que a gente sempre está sendo injustiçado, violado. Ou, eu vou sofrer. Não, irmão, é piorar para melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Há um segundo nível de entrega. Quando Moisés é entregue pelos seus pais. Deus não pediu que eles fizessem isso. Os pais tiveram uma percepção. Alguns diriam a sacada, o crente diz um discernimento. O livro de Êxodo nos diz, lá no capítulo 2, que quando Moisés nasceu, seus pais viram que ele era formoso. E uma pergunta. Qual o pai que acha o filho ou a filha quando nasce feio? Nunca achei nenhum. Nenhumzinho. Eu lembro quando Israel nasceu, uma cara de joelho amassado, gente. Coberto de sangue e placenta. A gente olha isso. Coisa mais linda. Eu ficava lendo aquilo e dizia, como é que os pais de Moisés acharam ele formoso? A Bíblia não está dizendo que o Arão e a Miriam eram feinhos e o Moisés saiu melhorado. Apesar desse texto ser repetido, tanto no Velho como no Novo Testamento, tem um lugar onde essa história é apresentada de uma forma diferente das demais, com uma explicação. Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, ele diz assim, e os seus pais perceberam que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Em outras palavras, eles discerniram, Deus tem um plano para esse garoto. Agora, o capítulo 1 de Êxodo termina dizendo, Faraó tinha mandado as parteiras matar os meninos, que nascessem os do sexo masculino, porque ele sabia que aquele povo que estava se multiplicando poderia ser um exército que ia se voltar contra ele. As parteiras não obedeceram. Chega ao ponto onde ele baixa um decreto. Todo filho homem que nascer dos hebreus tem que ser lançado no Nilo. Isso significava não só a grande possibilidade de afogamento, mas se escapasse, que os crocodilos do Nilo teriam, os famosos crocodilos do Nilo teriam uma refeição. Os pais de Moisés, eu brinco, aproveitaram uma brecha da lei. O faraó mandou colocar no Nilo, não disse exatamente como fazer. Nós vamos colocar, mas vamos colocar num cesto. O menino não vai afundar. O menino não vai se afogar. A Bíblia diz que eles colocam Miriam, a irmã mais velha, para acompanhar o desfecho da história. Sabe o que significa isso? Que aqueles pais estavam acreditando, nenhum crocodilo vai devorá-lo. A água não vai engoli-lo. Se Deus tem um propósito, ele será guardado. Eles disseram, nós estamos entregando ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. E aí, o Deus de toda providência, que sabe trabalhar as questões, permite que Miriam perceba que exatamente no momento que aquele cestinho flutuante está chegando, a filha do faraó vai ao Nilo se banhar. E quando vê aquele cestinho, não sei se o menino estava chorando ou se ela só foi espiar, mas ela, quando se depara com aquele garoto, não é apenas um instinto materno, aquela coisa das mulheres. Você imagina se fosse alguém do interior do Paraná dizendo, mãezinha,
não é apenas algo natural fisgando o coração daquela mulher, é o propósito de Deus. Naquele momento, ela diz, essa criança foi rejeitada pelos hebreus. Eu vou cuidar dela. Miriam se apresenta e diz, a senhora precisa de ajuda? Quer uma indicação de uma ama de leite? E a mãe que antes não poderia cuidar, foi paga para amamentar e cuidar do menino até que ele fosse encaminhado para o próprio palácio. Lá, Moisés seria treinado com toda a cultura dos egípcios, para no futuro ser um grande estadista. Não é irônico Deus fazer o inimigo financiar o libertador? Não existe um cenário que você encontra na Bíblia de gente praticando a entrega, onde o desfecho seja ruim. Pode ser doloroso no início, mas é piorar para melhorar. A terceira ilustração que o Francisco me deu é quando Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, entrega o filho ao Senhor. Ele diz, Deus pediu para a mulher. Eu falei, não. Então ela está no nível dos pais de Moisés. Entregou para o que quis. Ele falou, também não. Eu falei, como também não? Foi ela que disse para Deus, se o Senhor me der um filho, eu te dou de volta. Deus não pediu, ela que quis. Ele falou, não. Lê direito o texto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5 diz que Deus cerrou a madre de Ana para que ela não pudesse ter filhos. O problema começou com Deus. Não foi ataque maligno. Foi intervenção de Deus. Deus diz, não vou deixar você ter filhos. Agora Ana começa a ter um problema. Aquela época não era só cultural, era permitido até por lei a poligamia. E Eucana, o marido de Ana, tem uma outra mulher, Penina, que era aquela rival, nível profissional para praticar o bullying. A mulher era uma procriadora de mão cheia. Tinha dado uma penca de filho para o marido. E, naquele contexto cultural, uma mulher que não gerava, não procriava, ela era considerada alguém sem valor. Eucana, um homem nobre de respeito, ama a Ana, trata ela bem, mas ela vive debaixo daquela humilhação. Um dia ela não aguenta, ela vai diante de Deus e diz, se o Senhor me der um filho, eu te dou o filho de volta. O que ela está dizendo? Não é nem filho, eu quero esfregar na cara dessa miserável que zomba de mim todo dia, eu quero pelo menos um gol de honra. Já teve esse negócio? Você está jogando, perdendo de goleada, você diz, tem que ter um gol de honra, mesmo que a gente não ganhe. Naquele momento ela está dizendo, eu nem quero menino, eu só quero ter um filho. Eu te dou ele de volta. Deus olha para ela e diz, negócio fechado. E o Deus que fechou a madre agora, abre. Qual esse tipo de entrega? É aquela que Deus provoca. E não pediu de forma direta. Ana não se prontificou também voluntariamente, mas Deus diz, vou apertar uns botões para fazer a coisa acontecer. Sabe, querido, eu vejo extremos. Gente que fala da providência de Deus como se tudo fosse predeterminação divina, o homem não tem escolha e participação nenhuma. Mas gente que vai para outro extremo e acredita que porque nós temos livre-arbítrio não existe mais providência divina. Embora Deus não violente a vontade, Ele sabe provocá-la. Quando a Bíblia diz em Romanos 2 que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, Deus vai mexendo em circunstâncias à nossa volta, tentando fazer com que decisões sejam avaliadas. Quando você olha a história do filho pródigo, é alguém que depois que perdeu tudo, caiu em si. E de repente ele repensa, o que é que eu estou fazendo? E ele tem a chance de tomar a decisão correta. E eu quero te dizer que há situações onde Deus vai provocar determinados níveis de entrega. Nos dias de Jonas, Nínive, capital da Síria, estava para ser destruído. Eles eram considerados homens terríveis, cruéis. Não apenas o tipo de pecado que praticavam como civilização, a forma como tratavam, desde os prisioneiros de guerra e tudo. E Deus diz, Jonas, vai pregar para Nínive que se arrependa. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Jonas diz, agora eu não vou. O que eu quero é que o Senhor destrua. Vai que eu prego, ele se arrepende, e o Senhor tem misericórdia deles, não destrói, eu quero que destrua. João diz, não vou, não vou, não vou. E a Bíblia diz que ele pegou um navio para fugir da presença do Senhor. Como se Deus não tivesse em toda parte. Eu acredito que esse fugir não era só de onde Deus está, mas é da possibilidade de chegar logo e dizer, eu vou é para o lado de lá. A Bíblia diz que uma grande tempestade atinge o navio. Cada um daqueles homens começa a clamar os seus falsos e pseudos deuses, nada resolve. Alguém olha para o João e diz, por que é que você não está clamando ao seu? Nós estamos atirando para todo lado, tentando de tudo para resolver. Ele diz, na verdade o problema sou eu. Eu estou fugindo da presença de Deus, a treta é comigo. Vocês deram azar de pegar o mesmo navio que eu.
Ele fala para os caras, só tem um jeito de resolver, me joga na água. Esse me joga na água, sabe o que ele está dizendo? Me matem. Basicamente ele está dizendo, eu não posso fazer isso. Eu mesmo não vou pular, mas se vocês me matar, vocês se salvam. Legítima defesa, vai aí, gente. Jonas está dizendo para Deus, eu morro, mas não faço o que o Senhor quer. A turma hesita, tenta, quando vê que não dá, joga ele para a água. Quando jogaram ele para a água, a tempestade cessou. A Bíblia diz que eles temeram, adoraram ao Senhor. Mas quando Jonas cai na água, Deus diz, é ruim que eu vou deixar você morrer. E a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe. Lugar nenhum da Bíblia está escrito baleia, só um grande peixe. Aliás, acredita-se, pelo menos do que nós conhecemos em séculos recentes e se avalia, que o único peixe que teria essa condição de engolir alguém inteiro é o cachalote. Há relatos de gente que foi encontrada inteira, apesar de morta, dentro de um cachalote, né, que foi pescado. E há relatos de gente encontrada viva ainda dentro do peixe. Mas, irmão, você consegue imaginar o cenário? 3 dias. Você faz 3 dias de jejum, no conforto da sua cama é terrível. Agora, no ventre de um peixe. Na oração de Jonas, ele disse que ele estava enrolado nas algas. Eu fico tentando imaginar a situação lá dentro. Eu fico tentando imaginar o que é ter sido engolido, qual foi o processo. Segundo, que é estar lá dentro. Terceiro, para mim, eu não sei se é a melhor parte ou a pior, que é sair. A Bíblia diz que o peixe vomitou. Eu nem sabia que peixe vomitava. Mas Deus diz, não vou nem deixar você morrer. Daqui a pouco Jonas está lá e diz para Deus, tá bom, eu cedo. Vou pregar Nínive. Sai um pouco emburrado, mas já está praticando entrega. Existem determinados níveis de entrega que Deus sabe como provocar. E não importa o formato. Em cada um deles tem coisas na minha vida que Deus diz, eu vou te pedir. Tem coisas que eu olhei para Deus e falei, essa eu vou fazer para o Senhor porque eu quero. E eu olho momentos onde eu vi Deus pressionando as circunstâncias de tal forma que eu falei, Ele está provocando a entrega. Seja qual for o formato. Eu e você não deveríamos olhar para a dor do momento ou sacrifício do momento. Deveríamos pensar, é piorar para melhorar. Haverá um dia onde eu e você vamos estar diante de Deus. E naquele dia nós vamos olhar para trás, para todo sacrifício, para toda rendição, para toda entrega. E nós não vamos olhar para trás com nenhum tipo de arrependimento ou remorso. Eu creio que dentro de nós vai brotar algo que vai produzir um sorriso de satisfação no rosto. E nós vamos poder dizer, valeu a pena. Não há nada tão extraordinário como viver submissão a Deus. Qual o problema do homem desde o início? Deus diz, não come dessa árvore. Tinha 2 árvores espirituais, mas Deus diz, dessa não come, e o resto pode. A serpente chega e diz, é verdade que ele vedou a árvore? O foco nunca está, é verdade que ele deu todo o resto? É verdade que é dessa forma? Todo o problema do homem começa quando ele tenta ser independente de Deus, cultivar sua própria vontade e escolha. O único remédio para a humanidade é a plena sujeição e submissão ao Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz que nós fomos eleitos, não apenas para a santificação do Espírito, não apenas para a aspersão do sangue, mas a Bíblia diz para a obediência. Não existe um cristianismo destituído de obediência, de rendição ou de entrega. E se eu e você tentarmos viver qualquer coisa distinta disso, não é o Evangelho. Eu sei que eu estou falando aqui de algo, como eu falei, de aprendizado. O próprio Jesus começou o ministério, diz a Bíblia, aos 30 anos. Ele tem pelo menos 3 Páscoas. Alguns acreditam em 4 Páscoas. Né? Eu particularmente estou nesse time, o que daria mais ou menos uns 3 anos e meio de ministério. Ou seja, Jesus, aos 33 anos, ainda estava aprendendo obediência. Embora tenha praticado desde o início. Há determinados níveis que eu e você vamos precisar de tempo para alcançar a maturidade. Isso me faz lembrar de Jesus falando com Pedro em João 21. Eu queria que você já se colocasse em pé para parecer que está acabando. Em João 21, no verso 18, Jesus disse para Pedro, quando você era mais moço, e para mim aqui não é só idade cronológica, é maturidade, você cingia a si mesmo, você ia onde queria. Mas Jesus disse, quando fores mais velho, aqui também para mim não é só idade cronológica, é maturidade.
e diz, ou te cingirá, te levará para onde não queres. Mas antes de falar, ou te cingirá, te levará para onde não queres, e diz assim, estenderás as mãos. Olhe para cá. O verso 19 explica que esse estender as mãos era, disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Crucificação. Quando era criança, achava que só Jesus e os 2 bandidos é que foram crucificados, ninguém mais na terra. Demorou para eu descobrir, estudando história na escola, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas de execução precedida, né, por tortura mais comuns. Pedro tinha prometido para Jesus, por ti eu daria minha vida. Na primeira chance, ó, ele vaza, nega Jesus, e ele mostrou que não tinha maturidade para esse nível de entrega. Jesus está olhando para ele dizendo, Pedro, eu não estou olhando para a falha do passado, nem para a limitação do presente. Eu estou de olho no seu futuro. Você ainda vai chegar a um lugar profundo de rendição. Você vai ter uma outra oportunidade de morrer por mim, e quando ela chegar, você não vai mais lutar. Quando você era mais moço, você ia para onde queria, você era dono do próprio nariz. Mas Pedro, eu olho para você, eu sei que você vai chegar lá. E a tradição era a transmissão do ensino oral. Logo no primeiro século, as primeiras gerações de cristãos, muita coisa não foi escrita, ela era transmitida de forma verbal e passa a ser escrita no século seguinte. A tradição, não é registro bíblico, diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que na hora de ser crucificado teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Aquele Pedro que antes não conseguia praticar o nível de entrega, cresceu, amadureceu. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava com menino, agia com menino, pensava com menino. A capacidade de crianças viver entrega é muito complicado. Bota um brinquedo na mão de 2 crianças e manda um compartilhar com o outro para você ver o cenário caótico que vai surgir. As primeiras frases a ser dito, é um que puxa é meu, o outro de que puxa não é meu. Algumas coisas elas só vêm quando existe maturidade. Eu diria que a entrega não é diferente. Nós vamos aprendendo níveis distintos. Cristo, depois de uma fidelidade de uma vida inteira, ainda estava aprendendo a obediência. E eu e você precisamos aprender a entrega em níveis distintos. Eu já passei por momentos onde eu sofri demais diante de coisas que Deus pedia. Porque eu estava olhando só o piorar do momento, em vez de enxergar o melhorar depois. Mas o tempo passa e a gente vai aprendendo, vai ficando escolado. Sempre há novos níveis para que eu e você aprendamos, mas nós nunca podemos parar de aprender nem de crescer. Há um lugar por trás da rendição e da entrega que nos conecta ao coração de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, de uma forma tão extraordinária, que se nós entendêssemos isso, não bateríamos tanto o pé, tentando prevalecer na nossa rebeldia, na nossa teimosia. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus momentos onde a gente diz, Senhor, não é o que eu queria, mas seja feita a tua vontade. Aos 18 anos de idade, eu saí de casa para pregar o Evangelho e precisei deixar meus pais. Era uma outra época. A gente não conseguia fazer as viagens, não havia recursos para isso. Comunicação era diferente. Os primeiros meses de namoro com a Kelly, a gente namorava por carta. E para os mais novos que não sabem o que é carta, é como se você escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse e pedisse para alguém levar em mãos. Nós falávamos ao telefone depois da meia-noite, que interurbano era mais barato. Tem gente que nem sabe o que é interurbano, era ligação à distância. Eu só consegui ter uma noção do que meus pais se dispuseram a fazer. Quando meu filho, ao completar 18 anos de idade, saiu de casa, e quando ele saiu, eu sabia pelo testemunho do Espírito Santo que ele não voltaria mais. Era dali para casar, de lá para o ministério e para servir a Deus. E hoje eu olho para trás e digo, Senhor, eu te louvo. Porque meus pais decidiram me tratar não como propriedade deles, mas tua. Eu me recuso a tratar meus filhos de forma diferente. Eles são seus. Faz o que quiser. Sabe, à medida que o tempo passa, você consegue ter percepções diferentes.
E à medida que eu e você amadurecemos no Senhor, nós começamos a entender que por trás daquela entrega, não tem um Deus tentando nos fazer sofrer. Tem um Deus tentando nos levar ao mais profundo nível de realização que alguém pode experimentar. Não há evangelho sem submissão plena, sem rendição, sem entrega. Não há. Chame isso de qualquer outra coisa, mas não de evangelho. E nessa noite, eu gostaria, enquanto os músicos ministram, que nós tirássemos um tempo de oração, reafirmando o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Talvez no dia que você se converteu, você não tinha entendido 10% disso. Mas hoje eu quero que você reafirme: Senhor, hoje eu entendo quanto custa a torre. E eu quero declarar que eu não apenas voltaria lá atrás para dizer sim de novo, eu te digo sim hoje, daqui para frente, eu quero viver nesse lugar de rendição. Mas enquanto a maioria de nós vai reafirmar o senhorio de Jesus, talvez haja aqueles que precisam entregar a sua vida a Cristo, ao controle pleno de Cristo pela primeira vez. O que você precisa não é apenas frequentar a igreja para as coisas melhorar, é deixar de ser o seu próprio dono e entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, dizendo: você será o meu possuidor, o meu dono, e eu vou viver para te honrar. Isso é o Evangelho. Isso não apenas produzirá salvação eterna, mas mudará completamente o curso da nossa vida nessa terra. Talvez haja pessoas nesse auditório que precisam tomar essa decisão pela primeira vez, ou gente que se afastou e se desviou e precisa se reconciliar com Cristo. Talvez você que nos acompanha agora ao vivo, ou posteriormente ouvindo essa mensagem gravada, você pode tomar essa decisão exatamente agora, nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo está chamando várias pessoas de uma forma única e singular. E você sabe que essa coisa apertando você aí dentro, o discurso de um homem não poderia produzir. Isso é o próprio Deus te chamando, te convidando ao arrependimento, à entrega, à rendição. Então eu quero que a gente faça duas coisas. Uma delas, enquanto eles estiverem ministrando aqui a canção, eu quero que a maioria não cante, pelo menos não depois de ter orado, e orado de uma forma assim significativa, com dedicação, reafirmando o senhorio de Cristo. Mas a outra coisa que eu quero fazer é dar aos que estão aqui presentes, a quem nos acompanha, poder fazer isso à distância, a oportunidade de entregar pela primeira vez ou de devolver nas mãos do Senhor o controle da sua vida, se você um dia se afastou dele. E nós queremos fazer isso aqui agora. Queremos fazer isso aqui agora, porque é a decisão mais importante da sua vida, isso não deveria ser protelado. Nós queremos orar com você que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com o Senhor. E queremos te dar a oportunidade não só de receber a nossa oração, mas de poder fazer uma declaração pública sobre esse lugar de senhorio de Jesus. O próprio Cristo afirmou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas em contrapartida ele também disse: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Portanto, sempre que a gente faz esse convite, nós fazemos em público, na frente de todo mundo, não para expor você. Na verdade, o que você tem aqui é uma torcida, é um auditório que está orando e torcendo por você, que vai celebrar e festejar a sua decisão, que vai te apoiar. Mas mesmo se não houvesse esse quadro favorável de todo mundo, ainda assim você precisaria da confissão pública. Ainda bem que você pode fazer isso num ambiente onde todo mundo está te entendendo, te apoiando e te encorajando. Alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão de entregar sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele? Talvez você diga: pastor, não é que eu me sentia desviado, mas eu acho que entendi o Evangelho mesmo é hoje. Eu acho que eu tenho que começar a partir de hoje. Alguém quer tomar essa decisão? Levante sua mão bem alto. Não se acanhe, não tenha vergonha. Se você precisa dessa decisão hoje, Deus seja louvado. Quem mais? Eu sinto, glória a Deus. Quem mais? Você que está em casa não precisa necessariamente levantar a mão, que nós não vamos ver, mas é importante que você ore nessa vida. A Bíblia diz, ore nesse momento. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não precisa necessariamente fazer a oração do jeito que faremos aqui, mas você precisa clamar pelo nome de Jesus. Reconhecer o seu pecado, que significa rebeldia contra Deus e vontade própria.
se arrepender, reconhecer o perdão de Deus e saber que você tem a oportunidade de sujeitar Ele e a sua palavra. E não importa o jeito que você vai orar, né? Você pode orar da forma como você achar melhor. Tem gente que gosta de fazer isso de joelho, tem gente que faz sentado mesmo, em pé, em voz alta, em voz não tão alta. O importante é que você faça. Essas pessoas estão aqui, sinalizaram com a mão. Nós queremos te dar a chance de confessar Jesus em público. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir rapidinho aqui à frente. Nós queremos orar com você. Rapidinho, vem para cá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há mais alguém? Mesmo se você não levantou a mão antes, se tem algo apertando o seu coração, talvez você nem esteja entendendo. Outro dia alguém me disse, pastor, nem entendi direito o que você falou, mas algo me apertava dentro e dizia, vai lá, vai lá. E diz, eu estou aqui, eu quero fazer direito, eu quero começar. Se houver mais alguém, sai do seu lugar e venha. Vou pedir aos conselheiros que ore com eles, ou com quem mais vier à frente. Glória a Jesus. Te damos glória, Jesus, te damos honra. Quero pedir aos conselheiros que ajudem eles a confessar Jesus, a declarar isso. Cada um de vocês, oriente eles a fazer essa oração. Enquanto os músicos ministram, reafirme o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Talvez Deus esteja pedindo algo e seja a hora de você estabelecer um concerto com Deus. Talvez Deus não pediu, o seu coração está fervendo e você sente que precisa entregar algo. Talvez Deus esteja pressionando ou provocando você por meio das circunstâncias. Eu sei que além de reafirmar o senhorio, talvez esse seja um momento de alinhamento com Deus, com o propósito de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Damos teu nome, Senhor Jesus, pelo privilégio de viver não de forma autônoma, por conta própria, mas alinhados ao teu querer, à tua vontade, ao teu propósito. Nós clamamos, Senhor, a despeito de uma natureza carnal, naturalmente rebelde. Nós queremos viver sujeição e entrega em níveis cada vez mais profundos e de forma progressiva. Nessa noite não apenas reafirmamos teu senhorio sobre nossas vidas. Queremos de fato viver colocando o Senhor e o teu reino em primeiro lugar, levando a sério cada uma das tuas ordenanças que toca a todos nós, mas também atentos ao teu plano personalizado, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Suplicamos graça e favor sobre cada um. Oramos, ó Deus, que haja arrependimento, alinhamento, conserto, intensificação da entrega e da rendição, o que for necessário, não apenas aqui e agora, mas a partir desse momento, que mesmo depois de deixarmos esse auditório, esse lugar de reunião, que a graça do Senhor continue trabalhando em nós, que a Tua palavra continue frutificando e sendo aplicada e ministrada pelo Teu Espírito. E que possamos crescer de forma que Te glorifique e Te honre. Nós oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.